Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. Vamos dar início ao nosso bate-papo do dia. A gente vai falar sobre superação. É isso aí. Será que você aí de casa consegue superar todos os seus obstáculos, todos os seus problemas? Para isso a gente chamou o nosso psicólogo parceiro, Isaac Oliveira. Bom dia, Isaac. Bom dia, Manuela. Sempre um prazer estar aqui mais uma vez para falar de algo fundamental na existência humana, que é o processo de superação, né? Como nós estávamos falando anteriormente aqui fora do ar, existe um teórico específico que fala sobre complexo de inferioridade, sentimento de inferioridade e superação, chamado Alfred Adler. E é muito interessante. Por exemplo, na maioria das intervenções psicológicas, uma das primeiras análises que eu faço são a análise do processo de sentimento de inferioridade, que na maioria das vezes todos nós temos, principalmente no nosso desenvolvimento, na escola, na sociedade, né? Como nós vimos no bloco anterior, o pessoal que tem deficiência física, mental, né? Todas essas pessoas, eles têm um potencial a mais de superação. Eles têm que ter, é uma necessidade, porque senão vai adoecer. E a superação, ela é fundamental. Por qual motivo? Porque o novo, ele já causa uma angústia. E a angústia, nos dias de hoje, é algo que nós temos que estar muito atento. Porque se nós não percebermos rapidamente que nós estamos angustiados, nós entramos uma depressão. Entramos em patologias modernas, no caso a depressão, e é muito difícil de sair. Então a necessidade que nós temos de estar nos observando, vendo quais são os nossos sentimentos de inferioridade, para que nós rapidamente entremos num processo de superação, sempre é a melhor opção, né? Doutor, é possível, por exemplo, se superar sozinho? Ou depende da gravidade desse acontecimento, no caso? Pode ser um término de namoro, pode ser uma perda, pode ser um simples peso que a pessoa queira se superar. Ela consegue atingir isso sozinha ou ela precisa, por exemplo, de ajuda de um psicólogo? Olha, quando é um pouquinho mais grave, ela tem a necessidade do outro, ela tem a necessidade de um profissional, de um técnico da psicologia, um técnico da educação física, né? Para que ele busque fazer com que essa pessoa entenda no seu eu que ele tem sim motivação suficiente para superar. E nós temos que falar também a motivação. A motivação é fundamental no processo de superação. Se você não estiver motivado naquilo que você deseja, naquilo que você quer, essa superação ela vai demorar um pouquinho mais, né? Então, temos que buscar motivação, e uma das maiores motivações que nós buscamos a todo momento é dentro da família. Se a nossa família estiver bem estruturada, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, nos motivar, disser pra gente que a gente precisa, que a gente vai conseguir, sem dúvida nenhuma, isso já é um impulso muito grande para essa superação. Muitas pessoas também, doutor, passam por situações complicadas e não têm uma família estruturada, né, para conseguir dar esse suporte. Qual seria a solução? A solução é ter um mínimo de consciência que precisa de ajuda. Se você tiver um mínimo de consciência, você vai em busca de um psicólogo, vai em busca de um terapeuta, para que esse profissional lhe ajude a entender essa sua necessidade e com isso faça que você supere essa necessidade. Mas sempre entendam, nossos telespectadores, que a nossa busca maior é pela felicidade. E que a felicidade maior é nós estarmos vivos a priori. Então, se nós estamos vivos com saúde, nós vamos superar. E se nós estivermos adoecidos dentro de um hospital, sem dúvida nenhuma, a equipe é um auxílio, é uma alavanca de superação para aquela patologia, para aquela enfermidade. Mais do que a equipe também é você, sem dúvida nenhuma, né? Doutor, a gente também vê casos de pessoas que precisam de uma superação e elas não conseguem aceitar isso. Isso se torna mais complicado porque a fonte não consegue enxergar, né, que ela precisa dessa superação. Como lidar, né, nesse caso? Exatamente. Isso, no meu ponto de vista, é a maior dificuldade. Quando a pessoa tem algumas necessidades, né, e não consegue enxergar. A priori, o que nós observamos de cara é que essa pessoa não tem a consciência de si, não tem a consciência de que ela precisa ir em busca ou precisa de uma motivação interna para superar essas suas dificuldades.
Então, aí é que entra a família. Ou um amigo, né? Porque sempre eu escuto dizer que a família ele não escutou, mas ele vai escutar um amigo. E aí é que tem essa necessidade de prova de amizade, né? Que vai chegar alguém e vai dizer, poxa amigo, eu gosto muito de ti, mas assim, está acontecendo coisas que você precisa analisar melhor, não precisa apontar, nunca faça isso. Até não porque vai aponte. complicar o processo, né? A pessoa vai se sentir ofendida, digamos assim. Exatamente. Então, nós que temos a possibilidade de viver num contexto social, nós nunca devemos apontar, nós devemos fazer com que a pessoa reflita. Sempre. O processo de reflexão é um dos processos primeiros para a gente ir em busca da superação, para entender esse sentimento de inferioridade e esses complexos. O complexo em si, ele já está instalado quando é complexo. Então já se torna um pouquinho mais dificultoso. Mas como diz Adler diz que, independente de qualquer complexo que seja de inferioridade, o mais interessante é saber que existe esse complexo e que nós podemos superá-lo. E o gozo, o prazer melhor de superar esse complexo é depois você olhar e ver isso como uma grande experiência de vida. Que você superou, você disse, caramba, passei por aquilo e hoje estou renovado e estou preparado ainda mais para lidar com as frustrações. Que dentro desse imbróglio de sentimento, complexo e superação, são as frustrações, que é o que hoje a sociedade não consegue lidar. No ambiente de trabalho, no namoro, na sociedade, qualquer processo de frustração faz com que esse sujeito fique mais triste. Aí fique vulnerável à patologia. Não é isso que a gente deseja. Então, quando nós vivemos em sociedade, o processo melhor que nós devemos alimentar é o diálogo. Quanto mais diálogo nós temos entre si, quanto mais nós abrimos a possibilidade de fazer com que o outro pense melhor, sem dúvida nenhuma, iremos construir uma sociedade. Então a gente pode com certeza afirmar que a família é uma base bem importante nessas horas, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, a família é fundamental. Eu acho que o tempo todo que eu estou vindo no estilo de vida, se eu falo família milhões de vezes, eu não vou cansar de falar, porque é a base de tudo. É o que vai fazer o sujeito saber lidar com as frustrações, saber lidar com as suas dificuldades, saber lidar com as suas angústias, né? E o maior psicólogo que nós temos, por incrível que pareça, são os nossos pais. No final das contas, a gente olha e diz, caramba, meu pai tinha razão, e eu não o escutei. Então, escutem os seus pais, né? E daí, então, tome a possibilidade de tomar sua decisão, e sabendo que a responsabilidade sempre será sua, tanto de superação quanto não superação, né? E eu acredito sempre que há sempre uma superação para qualquer coisa. Com certeza. Fica então uma dica aí, doutor Isaac. A gente recebeu uma participação do Michael Douglas, ele perguntando qual é o verdadeiro significado de superação. É tudo aquilo que você consegue fazer com que haja um novo. Você, por exemplo, vamos trazer para a deficiência física. Essa semana mesmo houve um ataque de tubarão lá em Fernando de Noronha. E eu vi a entrevista do rapaz. O processo de superação dele se deu só pela existência, pela vida. Ele disse, eu estou vivo, isso é o principal. Prazer de estar vivo, né? Exatamente. Então a dificuldade de ter perdido o braço vai ser superada rapidamente. E hoje a tecnologia está muito avançada. Hoje nós temos próteses incríveis que faz com que o sujeito esteja naturalmente no seu dia a dia. E se ele não tiver a possibilidade de ter prótese, etc., ele vai fazer, o corpo dele, a mente dele, o cérebro dele vai fazer com que ele se adapte. Isso é o principal, a adaptação. Eu acho que superação igual a adaptação. Vamos trazer para o... Como é o nome do nosso colega, telespectador? Michael Douglas. Vamos dizer para o Michael que é isso. O principal é esse, a adaptação. Nós sempre, ser humano, ele sempre vai se adaptar, né? Perfeito. Doutor, muitas vezes essas superações, elas não têm sucesso, porque as pessoas acabam tendo medo de não conseguir superar. Elas não chegam nem a tentar, muitas vezes elas ficam com receio de encarar mesmo as dificuldades e ter que ter todo esse processo. Exatamente. Existe muita gente, existe um transtorno chamado distimia, que é aquele sujeito que está sempre com aquela nuvem negra, nada vai dar certo,
tudo vai dar errado, mas também para o desenvolvimento psíquico, isso é um processo de defesa. Ele apenas está se defendendo de algo que ele não sabe, que ele não consegue encarar. Então esse sujeito ele tem uma necessidade real de procurar um técnico em psicologia, porque vai fazer com que dentro do processo terapêutico ele entenda que essa distimia dele, essa nuvem negra que paira sobre ele, que ele mesmo constrói, é algo de uma construção individual dele. Mesmo que a gente diga no senso comum, não, tu vai conseguir, ele sempre vai dizer, não, não vou conseguir, eu não vou conseguir. E acaba que ele consegue, mas porque isso faz parte de um processo psíquico dele, de vitimização. Ele prefere ser vítima, né, para que ele encare isso como algo bom para ele e ele supere, mas isso nunca será bom, porque ele vai estar camuflando algo que existe, e isso pode ser que no futuro desencadeie alguma outra patologia que não seja tão dominável por ele, né? Doutor, muitas vezes os deficientes físicos, passam por situações de preconceito, passam por situações de preconceito mesmo, de xingamentos na rua, quando demora, por exemplo, para atravessar a rua. As pessoas não têm essa consciência, não são conscientizadas que eles precisam desse tempo, desse outro tipo de dia a dia, né? Eles têm um outro tipo de dia a dia, um pouco mais devagar, tem que ter mais paciência e mais força de vontade. O que fazer nessas horas e se isso dificulta, no caso, o processo de superação? Isso realmente é uma má educação de uma sociedade sem saber. Porque você discriminar alguém por qualquer motivo, sem dúvida nenhuma, isso é algo grotesco, isso é algo que a gente tem que estar todo tempo abominando e combatendo. Porque independente da dificuldade do outro, se é física, se é mental e etc., nós temos que valorizar aquilo que ele tem de potencial. Todo sujeito tem um potencial, até o sujeito considerado normal, ele tem potenciais e não potenciais. Não é à toa que existe a questão do perfil, né? Hoje o Distrito Industrial está com absorção por lei, infelizmente por lei, de deficientes auditivos, muitos deficientes auditivos, e eles são os que mais produzem. Olha só a beleza disso, a prova de que o deficiente é um ser como qualquer outro, adaptável àquela posição que cabe a ele, né? Olha, eu sou psicólogo, eu leio, eu atendo pessoas, mas às vezes eu não sei apertar um parafuso, né? E tem pessoas que sabem. Então, eu tenho que discriminar ou tenho que me discriminar? Nunca, não existe isso. Cada um de nós temos as nossas capacidades e é isso que nós devemos potencializar, capacidades, né? Então, não se focar só nas limitações, no caso de te enxergar como a gente pode viver desse jeito, né? Se encarando essa nova fase como uma nova vida e não como um defeito ou uma limitação. Na verdade, que limitação é essa? A primeira pergunta que nós devemos fazer é: que limitação é essa? Porque cada um de nós temos capacidades, não temos limitações. Por isso que nós vivemos em sociedade, por isso que nós trabalhamos em organizações, por isso que nós temos grupos, porque um sabe fazer aquilo que cabe a ele fazer. Dentro de uma linha de produção industrial, um só sujeito não monta uma moto. Ele precisa de vários sujeitos para montar uma moto, e cada sujeito com a sua capacidade. Aqui eu aperto um parafuso, ali ele monta aquela peça e assim sucessivamente, assim na sociedade. Nós precisamos de um líder, né? Nós temos uma posição de execução, então não tem essa incapacidade. Todos nós somos capazes dentro do nosso processo de desenvolvimento, né? Então a gente pode tirar disso que a melhor forma de superação vem de nós, né? Apesar de ter toda a ajuda possível, de psicólogos, especialistas, tem que vir da gente essa força de vontade para conseguir superar mesmo a situação. Sem dúvida nenhuma. É como eu sempre digo, eu brinco, as pessoas olham os trabalhadores da coleta pública, ali também tem uma técnica, e que eu não sei. Mas a gente olha, é lixeiro, né? Eu ouço falar, é lixeiro, não. Ele é um servidor de coleta de lixo. E ali, quando ele pega o lixo e joga e o caminhão continua andando, tem uma percepção técnica ali que eu não sei. Então a capacidade dele é aquela. Se ele buscar outras capacidades, foi mérito dele, né? Não quer dizer, porque eu sou isso, eu vou ser mais do que o outro. O que é isso? O
Que sociedade é essa que nós devemos abominar? Isso sim, eu, sem dúvida nenhuma, dentro da minha limitação do pseudo-saber, sempre vou abominar essas discriminações, né? Esses machismos que a gente sempre vê por aí. Nós somos seres humanos iguais, independente de fatores financeiros, intelectuais e etc. Né? Eu, quando chego em qualquer ambiente que seja, eu faço questão de cumprimentar a pessoa que está ali me servindo, o garçom, pergunto o nome dele, porque ele é igual a mim, só está numa função diferente. Assim como ele no futuro pode precisar de mim e eu esteja nessa minha função. Então, o que nós devemos entender, telespectadores, é que todos nós somos iguais. Ponto. Não tem debate sobre isso, né? Perfeito. Então, a dica que fica aí, vamos ser mais humanos, né? Precisamos disso. Doutora, a gente vai fazer uma breve pausa, mas você não sai daí que o nosso bate-papo está super interessante.